Olá, olá, olá a todos, muito boa noite. Começando aqui mais uma live do projeto Juntos na mesma. Voltando, cliquei no lugar errado aqui, quase que caiu a live, mas enfim, agora tudo certo. Fixando o tema aqui da live de hoje e esperando aqui Luciana Sancari, que faz parte desse projeto. E enquanto ela não entra, né, explicar para vocês como surgiu Juntos na mesma direção. Acho que sempre vale a pena a gente ressaltar, bater nessa tecla de onde vem o projeto Juntos na mesma direção. Tanto eu quanto a Luciana Sancari, nós somos terapeutas, nós já atendemos há algum tempo. Temos muitos casais, às vezes. E às vezes as pessoas vêm separadas, não em casal, mas elas vêm se questionando sobre o seu relacionamento. E depois de algum tempo nós começamos a perceber um certo padrão entre diferentes casais que apareciam. E a gente conversando sobre isso, a gente falou assim, eu acho que a gente precisa levar um pouco mais esse assunto, a gente precisa esclarecer mais sobre esse assunto para as pessoas. Você está vendo aí tantos os casais e a história se repetindo, só mudando realmente de casa. Então a gente montou Juntos na mesma direção, esse projeto aqui no Instagram, originalmente, mas ele está espalhado, né? Ele é multiplataforma. Então você pode consumir esse conteúdo, né, que geralmente é um conteúdo em formato de live no YouTube. Procura lá por Juntos na Mesma Direção. Você pode consumir esse conteúdo no Spotify, no Deezer, no TikTok, no Twitter. Estamos no Twitter também, @na mesma direção, né? Lá não coube Juntos na Mesma Direção. Tem muitos caracteres. Então lá nós tivemos que abreviar na mesma direção apenas. Então nós estamos multiplataformas para alcançar a todos que precisam deste conteúdo, cada um consome aí da melhor forma. Seja muito bem-vinda, Luciana, adentrando já a sala aqui, estava dando uma Olá, explicação para o pessoal de como nasceu esse projeto, a explicação está dada, e me diz uma coisa, Luciana Sancari, qual é o assunto de hoje, hein? O que nós vamos falar hoje aqui nessa live, nessa semana, né, que começa hoje, não fizemos na segunda-feira, começamos hoje na terça-feira, mas vamos até esticar até sexta-feira para compensar os 4 dias de lives, que é o nosso compromisso semanal com vocês. Seja bem-vinda. exatamente. Obrigada, Thiago. Então, vocês sabiam que existem duas formas de se relacionar? E qual é a sua forma, não é mesmo? Bom, é o tema da nossa live de hoje. E assim, hoje a gente vai falar sobre. Não sei se vocês conhecem alguém ou já tiveram algum tipo de relacionamento em que a pessoa passava o dia inteiro sem te ligar ou sem mandar uma mensagem. Aquela pessoa que parecia que ia para o trabalho e nada atrapalhava, não se lembrava que existia namorada ou esposa, enfim, só se lembrava de você ou só se lembra de você quando chega em casa. Ou também, não sei se vocês conhecem alguém ou já passaram por isso, em ocasiões, por exemplo, datas especiais, a pessoa nem se lembra, não se lembra, às vezes, da data, ou até mesmo nem liga muito para os presentinhos, ou para mimos, ou para surpresas. Vocês conhecem alguém assim, ou já se relacionaram com alguém assim? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre esse tipo, né, de perfil psicológico. Na verdade, são outros dois tipos, tá? Que a gente já falou aqui, né, sobre alguns tipos, e hoje a gente vai falar também, né, de mais dois tipos de perfis, para que você compreenda melhor. E o bom, né, é sempre a gente conhecer. Então, a orientação traz a clareza, traz também a possibilidade de mudança. Isso que é interessante, né, Thiago? Então, existem dois tipos, né? Existe aquela pessoa que é mais melosa, que falam, né? Nossa, mas você é muito meloso, é muito pegajoso, é cheio de dar presentinhos e fazer surpresinha. Esse é o tipo sentimental, né? Que é o mais meloso, é o sentimental. E aí tem um outro tipo que é mais racional, ou seja, assim, falam que é mais frio, né? Mas não que seja frio, é só porque é mais racional, né? Eu É, acho que você já é está se entregando, eu acho que você já está se entregando qual é o seu tipo. O primeiro você meteu o pau, o segundo você já está defendendo.
Então, são dois tipos, não é mesmo? Então, tem o tipo que é o sentimental, né? Que a gente fala o F, né? F de feeling, né? De sentimento, né? A gente até brinca que é F de fofo. E o outro tipo é o T, de racional, de thinking. São os pensantes, né? Racionais, né? E como que são esses sentimentais, Thiago? Vamos lá, vamos trazer algumas características, né? Só batendo novamente na tecla, né? Você já falou, mas eu acho que é importante a gente repetir que a live de hoje, ela compõe um conjunto de lives, né? Existe um conceito chamado os tipos psicológicos do Jung, né? O Jung, um dos grandes terapeutas que o mundo já teve, passou aí, diz a lenda, 40 anos da vida dele estudando pessoas, conhecendo pessoas, observando pessoas, até que ele formulou essa teoria dos tipos psicológicos dele. Ele concluiu que existem 16 tipos de pessoas, e esses 16 tipos de pessoas é a variação de 4 perfis, né? Então, nós já falamos dos extrovertidos e dos introvertidos, nós já falamos dos sensoriais e dos intuitivos, e hoje nós vamos falar dos sentimentais e dos racionais, que é o terceiro, né? E existe um outro que a gente vai falar posteriormente aí nas semanas que vão vir pela frente. Características de um e de outro, né? O sentimental, né? Ele toma suas decisões muito baseado no que as pessoas vão pensar. Ele está sempre se conectando com o outro para tomar suas decisões. Ele tem sempre essa preocupação. E o racional não. O racional ele tem essa questão mais racional mesmo, né? Enfim, o próprio nome diz que busca essa razão. Ele toma as decisões de acordo com os fatos, enfim, com o que aconteceu, com a lógica da situação. Ele deixa pouco essa questão interpessoal interferir nas decisões que ele toma. Se você pergunta para um sentimental, para um emocional, qual é a pessoa, né? Vamos fazer o contrário, fica melhor, fica mais bonita a história. Se você pergunta para um racional, essa pessoa mais fria, ei, racional, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Ele vai falar assim, eu. Ah, e você tá legal. E a segunda? Eu também. A terceira? Eu também. Lá na quarta posição ele vai pensar, minha mãe, meu filho, meu pai, meu tio, minha avó. Porque qual é a lógica do racional? Os tipos que são mais racionais, eles são egoístas? Pode ser considerado com egoísmo, mas a lógica deles, na verdade, é a seguinte: eu preciso estar bem para que eu possa me doar para as outras pessoas, Mas para que daí eu já não possa é ser egoísta. Se ele para que eu pode ajudar os outros, se ele pode, não é? sim, sim. Contribuir mais, se ele estiver bem, então ele não é egoísta. Depende, é que eu te falei, né? Depende do ponto de vista da análise. Eu não diria que é um egoísmo, porque Exato. a pessoa mais importante da vida dele é ele, porque se ele não estiver bem, ele nem consegue se doar para as Ajudar. outras pessoas. Mas se você pergunta pro emocional, ei, emocional, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, minha mãe. Nossa, minha mãe é tudo para mim. E a segunda? Meu pai. Nossa, meu pai me passou valores e tal. E a terceira? Ah, minha tia. Nossa, uma tia muito querida que me cuidou. E a quarta? E a quinta? E a décima? E a 21ª? E ela vai falando, ela vai falando. Aí você fala assim, que hora que você vai falar você? Que hora que você vai ser a pessoa mais importante da sua vida? E aí ela para. Porque essa pessoa, né, com esse perfil mais emocional, ela tende sempre a colocar os outros na frente. Sempre se conectando, sempre preocupado em agradar, sempre. Então, o emocional ele tem essa questão, né, pra gente não falar problema, tem essa questão de estar sempre se doando, sempre para os outros e tal, e quase nunca olha para si mesmo, quase nunca se preocupa com ele mesmo. Então isso causa, enfim, algumas disfunções, né? E no relacionamento, quando a gente fala em relacionamento, né, que é o nosso contexto aqui, a gente poderia falar sobre problemas de emocional e racional no campo empresarial, profissional, etc e tal, mas a gente quer focar realmente no campo do relacionamento. Isso realmente gera muito problema, né, Lu? Exatamente. E os sentimentais, né, os emocionais, eles sofrem mais do que os racionais, então?
Não, não sei se dá para fazer essa comparação, porque o racional ele também sofre, são sofrimentos diferentes. Vamos pegar o relacionamento, então. Você deu um exemplo lá do mensagem, que não manda mensagem e tudo mais, ou esquece a data, tem esses exemplos aí. O emocional, ele sofre porque, como o racional ele é mais frio, é na dele, ele não responde na velocidade que o emocional espera, o emocional toda semana ele acha que ele não é mais amado pelo parceiro ou pela parceira. Ele tem certeza absoluta, ele tem uma convicção de que ele não é mais amado. Porque ela não me ama mais, ele não me ama mais. Por quê? Porque o racional, como ele responde numa velocidade diferente, essa é a leitura que o emocional faz. Por outro lado, o racional também sofre, porque o racional se sente sufocado. Às vezes o racional está fazendo mais do que ele conseguiria fazer, mais do que ele faria se ele estivesse talvez só na zona de conforto. Ele já está se pondo na zona de esforço e o emocional está cobrando mais, está cobrando mais, está cobrando mais, porque o emocional precisa de mais. Então o racional também sofre com toda essa cobrança. Exato, exato. Só pra gente tirar essa dúvida, né? Então, porque geralmente falam, né? Ai, porque eles sofrem, são sofredores, né? E não, olha só, o racional também. Não quer dizer que, poxa, não tem coração só porque quem é mais racional não tem coração, né? É uma forma diferente, né? É uma forma diferente de responder aos estímulos, né? Então, o racional. Existe um mito, né, Lu? Queria que você comentasse desse mito, de que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Confere, Luciana Sankara, essa afirmação? Tem a ver? Tem... Nada a ver, né? Nada a ver. Então, assim, não quer dizer que só por ser homem ele é mais racional. Acho que não. Existem mulheres que são mais racionais. Meu tipo eu sou T, né? Sou racional. Então, quer dizer, o meu pensamento é mais lógico, é mais objetivo. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou em cima de quê? De fatos, vou basear com fatos, com resultados, métricas, e não somente com o sentimento, não é mesmo? E aí eu me lasco, porque eu sou sentimental. Exatamente. Não é que se lasca, mas é uma outra forma de ver, né? De ver as coisas, de tomar as decisões, não é mesmo? A questão também é assim, que uma pessoa que tem um perfil sentimental, né? Que é mais sentimental, o que acontece? Ela se baseia muito nos sentimentos, o que vai provocar na outra pessoa se ela tomar aquela decisão. O que vai acontecer com outra pessoa se ela disser não, ou se ela não for, ou se ela deixar de fazer alguma coisa. Então ela pensa muito no outro. O racional, não. O racional, ele vai ponderar e o que vale a pena, o que não vale a pena, e pronto, vamos tomar a decisão. Não é que seja mais simples, mas é mais racional, não é mesmo? Não é mesmo? O racional defendendo. Olha o racional defendendo o racional. Nós recebemos uma mensagem interessante aqui, ó, do Valdenir. Valdenir, É. não esqueci, Ah, Valdenir, daquele churrasco, hein, que você tá devendo pra gente. Fui casado com uma pessoa extremamente racional e eu sou emocional. Resultado, agora olha! separamos. Agora separamos. Ave! E nós vamos falar exatamente. Claro, nós estamos enfiando o dedo na ferida ainda, Valdenir. Mas daqui a pouco a gente vai vir, enfim, com o que se pode ser feito, né, para trabalhar essas questões. Para que não chegue, né, nesse extremo de se separar, porque tem diferentes letras do perfil psicológico. Então, vamos falar sobre isso, vamos comentar sobre isso. Mas você ia falar mais alguma coisa, né, antes de eu te cortar, se não me engano. Então, como as pessoas, quem tem nesse perfil racional, né, quem opera mais racional, né, pela lógica, então busca mais resultados baseados em quê? Em métricas e não nos sentimentos. Então, se tiver que tomar uma decisão, uma providência, vai tomar decisão baseado no que vale a pena, não é mesmo? Então, essa é a diferença. Agora, não quer dizer que quem é mais racional também não goste de mimo, não goste de presentinho, não goste de ser, né, bajulado, né, não goste de carinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, né, naquele exemplo do início, né, da live, onde a pessoa racional, quando vai para o trabalho,
ela foca mais no trabalho. Então, ela está focada no trabalho, ela não percebe que ela precisa de tempos em tempos ficar mandando uma mensagenzinha, ou dar uma ligada para ver como é que tá, ou só dizer quanto ama. Então, isso às vezes acontece com o perfil racional. Né? Então, como ele é mais focado naquilo, né? no lógico, no objetivo, ele às vezes acaba, né, falhando nesses detalhes. E aí, quem tem o perfil sentimental ali, quem é mais emotivo, fica pensando, poxa, mas não se lembra de mim, mas não mandou nenhuma mensagenzinha, às vezes até fica olhando mais no celular, esperando que chegue alguma coisa, e não quer dizer que a pessoa deixou de amar ou ame menos por isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não é mesmo? Então, é só para que vocês entendam que existe isso, existe. E não é má vontade, ou ai, a pessoa é fria, calculista, ou me ama menos. Não é isso. Porém, sempre tem um jeito da gente organizar isso, fazer com que tudo melhore, não é mesmo? A gente precisa atender também as necessidades do outro. Não é só porque eu tenho esse perfil que o outro tem que aceitar e ficar chateado, triste, sozinho. Imagina, claro que não. A gente pode organizar isso para que os dois fiquem bem, não é mesmo? Exatamente, né? E outra característica, né? O emocional ele tem a tendência de fugir de conversas que sejam bem desgastantes, de coisas que vão, assim, gerar um desgaste emocional, porque ele se conecta muito, né? Na dor do outro, inclusive. E o racional não, o racional às vezes lida com assuntos de uma forma tão fria, assim, que... E às vezes quando tá num relacionamento que já não está valendo a pena ser vivido, né? Infelizmente, a gente até fala, olha, se liga aqui, se você está de repente assistindo essa live aqui no Instagram ou no YouTube, ou se você está ouvindo através do Spotify, Deezer, enfim, nas multiplataformas que nós estamos. E se você está num relacionamento conturbado, é o seguinte, uh, existe um limite. Chega um ponto em que as pessoas já não estão mais motivadas a fazer mais nada para salvar aquilo. Chega um ponto que se você falava, olha, agora inventaram uma pílula que vai salvar a pessoa, mas não sei se eu quero tomar, não. Já não tô mais já não tenho mais vontade para lutar por isso aqui e tudo mais. O T, nesses momentos, ele tende a tomar a decisão muito mais facilmente do que o F. O F, às vezes, ele vai ficar enrolando aquela situação que já não está dando para viver por 1, 2, 5, 10 anos, criando coragem e observando tudo, todos os pontos, ponderando. E o T é muito mais lógico, né? O T, às vezes, toma essa decisão de uma forma muito mais decisiva, né? Muito mais, ele não enrola tanto, porque ele é mais racional, ele pega as lógicas, espera aí, isso aqui não está dando mais certo, ele pega os dados consistentes, ele analisa e ele vê perspectivas e ele toma a decisão. Então é mais uma característica, mais uma diferença desses dois tipos que a gente tem que enumerar aqui também. O T, ele toma a decisão porque ele já vai pensando, já me lasquei uma vez, me lasquei 2 vezes, na terceira vez ele resolve e decide que não vai dar mais, vamos tomar uma providência aqui de terminar, O separar. Valdemir que é sentimental aqui falou que, ó, eu não tomava essa pílula aí nem na marra. É porque, enfim, acontece isso de chega um ponto em que desgasta, o desgaste chega tão, é como se ultrapassasse realmente o limite. Existe um certo, e esse limite obviamente varia de casal para casal. Existem diversas variáveis para definir, não existe um limite único para todos os casais, mas existe um limite. E é por isso que a gente fala que para as pessoas que existe uma certa necessidade de urgência em fazer o que precisa ser feito. Se você ainda ama aquela pessoa que está com você, se você ainda vê que vale a pena viver com aquela pessoa, se ainda tem mais ganhos do que perdas, né? Afinal de contas, a gente se move muito por perdas e ganhos nessa nossa vida. Não espere esse limite chegar, porque se você fica procrastinando muito, correr atrás, talvez propor uma mudança, conversar, estudar algumas coisas que estão disponíveis para que os casais vivam uma vida que vale a pena ser vivida. Se fica empurrando muito com a barriga, vai se aproximando daquele limite, vai se aproximando, vai se aproximando. Quando ultrapassa aquele limite, as pessoas não têm mais força, não têm mais disposição, elas não querem mais.
E aí pode vir o padre, o pastor, pode vir o psicólogo, o psiquiatra, pode vir a mãe de santo, o terapeuta, pode vir a solução que for, o familiar, os filhos, né? Filhos às vezes são uma pressão para que o relacionamento não termine. As pessoas ponderam muito, nossa, mas tem filhos envolvidos. Mas quando ultrapassa aquela linha, até os filhos às vezes deixam de pesar nessa decisão, porque a linha foi ultrapassada. Então a gente gosta de lembrar isso para tomarem cuidado. Se você está passando por um momento que não está legal no seu relacionamento, esse momento já vem de alguns anos, mas você ainda tem disposição, faça isso já. Não fica postergando, porque quanto mais você posterga, mais próximo daquela linha, daquele limiar, você se aproxima. E uma vez que ultrapassou, e a questão é, as duas pessoas do relacionamento ultrapassam essa linha em momentos diferentes, não são no mesmo momento. Às vezes, para você não toleraria aquela situação por 2 anos, mas às vezes o seu parceiro já não aguenta 2 meses. Às vezes ele está 2 meses de chegar naquela linha e você ainda está há 2 anos. Então é preciso assumir autorresponsabilidade para fazer o que precisa ser feito, Luciana. Verdade. E qual seria o melhor perfil, então, Thiago? Ser mais sentimental ou ser mais racional? Depende da circunstância, né? Eu não diria que existe o melhor perfil no geral. Eu diria que existem circunstâncias que, se você tiver uma carga emocional, esse perfil pode te ajudar. Ele gera mais empatia, ele se conecta mais, ele geralmente tende a ser mais querido pelas pessoas, até porque ele tem toda essa conexão. Mas existem algumas circunstâncias que esse perfil pode te prejudicar. Você às vezes acaba virando de repente um trouxa, né, entre aspas e tal, porque as pessoas passam em cima de você. Se você em determinadas circunstâncias ou em determinados contextos você for muito F, né, muito sentimental, ali exige-se uma postura um pouco mais racional. Qual é o melhor? O melhor é a combinação, né? A gente diz, quando a gente faz uma análise de perfil psicológico com o cliente, antes de eu começar a explicar o resultado, né, o cliente vai lá, faz o teste, a gente vai sentar para explicar, e fala assim, olha, o ideal seria que você estivesse o mais próximo do meio termo, né? Não tanto para lá, nem 8, nem 80. Quanto mais você se aproximasse do meio, por quê? Preferencialmente você vai ter as suas características, você vai ter, enfim, o seu perfil aí preferencial, mas em determinadas circunstâncias, quando talvez o mundo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, exige que você tenha características do outro lado, você consegue, se colocando numa zona de esforço, agir de outra forma. Agora, quando você é muito extremo, ou no emocional ou no racional, dificilmente você consegue agir da outra forma quando a circunstância. Então, o ideal que a gente diz seria o quê? Ter esse balanço. E quando a gente fala em relacionamento, e a gente tem perfis separados diferentes, é porque existem 4 combinações possíveis aqui. O casal, os dois são emocionais ou os dois são racionais. E existe a possibilidade, se a gente pensar no casal heterossexual, da mulher ser emocional e o parceiro racional, ou vice-versa, ou em casais homossexuais também, então tem essas variações. Quando a gente tem essas variações, quando a gente tem... A gente está falando aqui do relacionamento tradicional, né, de 2 pessoas. Na live da semana passada foi sugerido para a gente falar sobre trisais. Vamos falar sobre trisal em algum momento aqui. Vamos anotar essa sugestão. Mas por enquanto a gente está falando no casal tradicional, formado por 2 pessoas. Quando existe cada um com a sua característica, um mais racional, um emocional, o melhor perfil é aquele perfil inteligente, que consegue perceber que a diferença do parceiro é um ponto forte que ele tem e você não tem. Então, às vezes o racional se apoiar um pouco no parceiro ou na parceira, para em momentos em que ele precise, de certa forma, funcionar mais nesse emocional, ele ter esse apoio, enfim, ele perceber e ir junto e conseguir atuar dessa forma e vice-versa. O emocional, em momentos em que talvez um pouquinho de razão for necessário, um pouco mais de discernimento das coisas, que ele também apoie no parceiro. E aí, juntos, eles começam a crescer.
Só que entre eles ainda existem muitos choques, né? Existe muita questão de necessidades, né? De expectativas, né? A gente está falando aqui de expectativas, né? Quando a gente fala no relacionamento. O Valdemir que tá aí, né? Emocional, eu também sou emocional. Você, a gente cria muita expectativa. E às vezes as expectativas são frustradas porque a gente cria muito. E é necessário, talvez, setar essa conversa, sentar, conversar, explicar. E aí, cada um, em prol da relação, se colocar um pouco nessa sua zona de esforço. Como assim? O emocional se propor a não ser tão intenso, mandar 15 mensagens por dia, e fazer isso, e cobrar aquilo, e querer isso o tempo todo. Ele se propõe a segurar um pouco a bola. E o racional também se propõe a sair do congelador. Fala assim, acho que eu vou descer pelo menos do congelador para a geladeira. Sabe aquela questão que você vai fazer a carne? No dia anterior você vai lá e tira a carne do congelador e deixa na geladeira? Seria o racional. Como eu sou emocional, eu posso julgar o racional dessa forma. Eu me coloco nesse direito. É ele sair do freezer e ir para a geladeira, pelo menos. É ele sair de menos 30 graus e se propor ficar em zero, pelo menos. Não tão congelante. E aí eles se encontram mais ou menos no meio. E aí quando eles começam a se encontrar mais ou menos no meio, eles começam a falar um pouco mais a língua um do outro. E aí acontece até eu tô falando muito hoje, eu quero que você fale mais, Luciana. Mas é só para encerrar essa minha fala, para passar para você falar também um pouquinho. Quando eles se encontram no meio, ou seja, cada um se esforçou um pouquinho, vamos usar Pareto aqui, cada um esforçou 20% para se aproximar um pouco do mundo do outro. Isso começa a gerar um ganho na relação. Esse ganho na geração, esse ganho na relação, esse ganho na relação, de certa forma, um reforço positivo. E esse reforço positivo serve de um incentivo tão grande, porque as coisas começam a acontecer, começa a existir uma satisfação maior do que uma insatisfação, que aquele 20% às vezes se transforma em 25%, 30%. Tá, a pessoa não vai conseguir se transformar totalmente, mas ela consegue se doar até um pouquinho mais do que o combinado, porque o reforço positivo que aquela pequena mudança gerou serve como incentivo para ele continuar se doando ainda mais, se colocando na zona de esforço para agradar, porque se relacionar também é isso, é cuidar de quem está do teu lado, é agradar, pensar em agradar também quem está do seu lado. Fala, Luciana, você tá lendo as mensagens Eu tô do lendo aqui, Valdemir? ó. Eu tô Lê aqui do curioso aqui. Valdemir. Aham. Leia aí pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Mas aí você está dando o exemplo do emocional. Ao extremo, né? Meu Deus. Espera aí. 15 mensagens não dá, parceiro. O emocional é o extremo, que você falou, ficar mandando 15 Não, mas eu, mensagens. eu também, eu também tenho, Também acho, Valdemir. eu também dei o exemplo do racional ao extremo, né? Que tava a 30 graus lá no congelador. Nem todo racional é tão frio assim. Então, e assim, todos nós somos, tá? Os dois. Somos racionais e os feelings, né? E o sentimental, né? Eu já peguei em clínica, só pra te cortar, pela última Hum. vez, eu juro. Depois eu vou morder na língua pra não te cortar. Mas eu já peguei em clínica uma única vez, não mais do que uma única vez, uma pessoa que tinha. Sai a porcentagem, né? Então ela era. T100. Não, era F. Ela era F100 e T0. Uma única vez eu Olha, peguei uma pessoa com esse perfil. 100% sentimental e 0% emocional. aham. Eu nunca peguei 100% de um e zero do outro. Já peguei 100% de um, sim. 100% do T, né? Racional. Mas então, só para que vocês saibam, todos nós temos os dois, ok? Né? Temos o emocional e o racional. Porém, existe uma porcentagem. Ou seja, preferencialmente a gente age como mais o quê? Emocional ou mais racional. Então, existe um teste, né, que o Thiago já falou, né? Então, é um teste de perfil psicológico que foi desenvolvido por Jung. Então, até se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês, é só mandar aqui para gente, manda no direct, pode ser tanto na minha página como na página juntos, na mesma direção. A gente manda para você o teste do perfil psicológico para que você saiba qual é o seu perfil psicológico, qual é o percentual de cada letrinha que você tem, tá? No seu perfil. Então, isso é interessante, é importante.
importante que você saiba, para que você saiba como agir de outra forma, como até mesmo melhorar o seu relacionamento, melhorar até como você se relaciona com as pessoas com quem você convive, não é mesmo? Então, é importante que a gente se conheça primeiro, né? Se conheça. E Sim, quem está sigam juntos na mesma direção. Se vocês estão aí, não seguem ainda o Juntos na Mesma Direção. É esse projeto que eu e a Luciana trouxemos, né, há pouco tempo, mais ou menos um mês, que é realmente levar orientações, falar bastante sobre questões que afligem casais aí, que afastam os casais. Uma dessas questões é o perfil psicológico, né? Então, que a gente está falando Isso. aqui. Isso, e é assim... Eu conheço duas pessoas. Você conhece, inclusive, as duas pessoas, Luciana. Depois eu vou falar, né? Não vou ser indelicado aqui, mas eu conheço. Essas pessoas não me deram a autorização para eu citá-las, então eu não vou citar. Mas essas duas pessoas que eu conheço, elas começaram a se relacionar com a pessoa e mandaram o HDI. Meio que do tipo, deixa eu ver com quem é que eu estou me lidando. Primeira semana de namoro, mandaram HDI. Enfim, existem diversos tipos de teste, né? Existem diversos tipos de teste, HDI é um deles. E a pessoa mandou, pegou, beleza, estamos começando. Oi, meu amorzinho, faz esse teste aqui, me manda o resultado. Eu fico só pensando se tivesse dado uma letra um pouco diferente, será que eu teria terminado o relacionamento, né? Preciso perguntar para essa pessoa depois qual teria sido, assim, se ela teria mudado alguma coisa na decisão. Sei que uma delas, inclusive, casou recentemente com um parceiro, mas eu sei que ela aplicou o teste de perfil psicológico quando começou o relacionamento. Tá certo, tem que conhecer mesmo, né? Tem que se conhecer e conhecer o outro. E assim, e não impor, né? Não impor o seu perfil para o outro, porque não dá certo. Pode ser que no começo, ok, o outro comece a agir da forma como, né, o outro deseja, enfim. Não se sustenta, mas né? não dá, exatamente. Então, os dois precisam, sim, compreender e chegar no meio termo, os dois. Porque senão começa a sufocar, não dá. Então, por isso que é importante que Mas você conheça. como, Luciana, que você quer que eu conviva com, enfim, que ele é muito frio, ele não me dá moral, ele não conversa, ele não me manda mensagem, nossa, ele não se importa comigo. Existem algumas formas, né, Luciana, para se chegar nesse acordo. Nós não estamos, em nenhum momento, saiu da minha boca e da boca da Luciana Sankara o seguinte, é fácil, vocês precisam entrar num acordo, é muito fácil, assim, é simples, mas não é fácil. Porque é bem desafiante, principalmente se esses índices for bem distoantes. Se um do casal for muito sentimental e o outro for muito racional, é bem desafiante. Mas existem formas. Uma dessas formas, né, Lu, é criar pequenos, vou chamar de desafios, ou de metas, ou de tarefas, que sejam cumpridas. Começa combinado, não espera, tem que ser, só vai valer a pena se for, qual é a palavra? Esqueci, se não for obrigado, espontâneo. Só vale se for espontâneo, se eu tiver que pedir, não vai ter graça, não vai valer a pena. Não! Começa sem ser espontâneo. É um projeto, então vocês estão querendo mudar um hábito, vocês estão querendo mudar um comportamento. Mudar um comportamento não é simples. Começa com pequenas metas. Olha, você emocional, essa semana você vai me mandar só 2 mensagens. Uma no período da manhã, uma no período da noite, da tarde. Esse é o seu desafio. Você sentimental, você vai me responder essas 2 mensagens, então. Racional. Então você vai me responder essas 2 mensagens. Já que você não respondia nenhuma, eu mandava 15 e você não respondia nenhuma. Ok, eu mando 2, mas você responde as 2, então. Então é começar a criar pequenos desafios para o casal, isso vai, enfim, vai se aproximando e vai gerando ali todo um sentimento, uma resposta positiva. Datas, né? Sim. As datas importantes de vocês, combinar. Eu quero comemorar aniversário de namoro, aniversário, dia dos namorados, o meu aniversário, o teu aniversário, Natal. Pronto, resolvido. Racional. Fala então, como que o sentimental faria esse calendário? O sentimental ia comemorar dia do namoro, aniversário um do outro, Natal, Valentine's Day, aniversário do primeiro beijo,
aniversário do primeiro beijo, o primeiro dia que andaram de mão dada junto, a primeira mensagem, tem várias datas do emocional. O emocional quer comemorar tudo. Ele Então, quer. por isso que precisa, é um alinhamento, precisa. Porque senão o Nossa, emocional vai ficar esperando Valentine's Day, vai ficar todo dia, esperando o dia todo dia. do primeiro Claro, beijo, não. claro, todo dia 15, nossa, dia 15 foi o primeiro dia que nós nos beijamos, então todo dia, todo mês no dia 15 a gente tem que lembrar a data de, enfim, nós estamos pegando aqui, como o Valdir falou, a gente está indo nos extremos aqui para ficar bem caracterizado para vocês, mas é importante ter essa conversa, é importante ter essa conversa, porque o racional, às vezes para ele não é tão importante, assim, não quer dizer que ele não ama, mas ele fala assim, nossa, mas é desnecessário comemorar Valentine's Day, nem é brasileiro isso, nem é nacional, isso é um feriado norte-americano e tal, e nossa, mas foi emocional, o emocional quer pôr foto no perfil, no Instagram, no dia, saindo para jantar, aquele amor e tal, porque o emocional quer celebrar isso todos os dias. E o racional, às vezes, não vê muita lógica, muito sentido nisso. Então, é começar a se acertar, né, Lu? Exatamente. E nada melhor do que conversar. Conversar e alinhar. Porque aí você resolve as expectativas. Porque senão o sentimental sempre vai ficar ali na expectativa de receber flores, receber uma ligação, ter a fotinho postada lá no Instagram, receber um presente, uma surpresa, e no fim não acontece. Não acontece porque pro racional não faz sentido. Então, apenas alinhar, conversar e alinhar quais são as datas importantes. E é isso que você falou, assim, nossa, mas daí não é espontâneo. Olha, não precisa. Vamos alinhar tudo para que não tenham frustrações. Né? Não começa espontâneo, mas se os dois lados estiverem bem alinhados, se os dois lados assumirem essa autorresponsabilidade pelo relacionamento, não vai demorar muito para que isso comece a ficar espontâneo, porque o reforço positivo de tais mudanças, de tais se colocar, né, tais atitudes, colocando-se na sua zona de esforço, começa a ser tão nítido, começa a gerar tanta satisfação esse reforço positivo, que vira instantâneo, começa a ficar, não é instantâneo, é espontâneo, começa a ficar espontâneo. E talvez as pessoas estejam interessadas em fazer esse teste, mas na grande maioria das vezes a pessoa já se percebe. Com todas essas descrições que nós já trouxemos aqui, com todas essas características, inclusive levando aos extremos aí para ficar mais fácil perceber, às vezes a pessoa já olha para si mesma e fala assim, eu sou mais emocional, eu sou mais racional, enfim, a pessoa já consegue se perceber aí com todas essas descrições que nós trouxemos aqui. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Ficou faltando alguma coisa? Não sei. Acho que não, acho que falamos tudo, né? Só uma questão que eu fiquei falando tanto do racional e falando que é mais, né, objetivo, né, age em cima de métricas, né? Mas olha só, uma coisa boa, um ponto positivo e muito bom dos sentimentais, né, dos emotivos. Olha só, você vai elogiar alguma coisa? Eu quero até ouvir. É que eles percebem com muito mais entusiasmo as coisas. Por eles serem mais sentimentais, então eles aproveitam muito mais as coisas boas da vida. Então, quando eles estão felizes, eles estão muito felizes. Eles comemoram, eles têm prazer em fazer isso. Então, essa diferença, que o racional, para ele, parece que está tudo dentro de um morno, tá tudo bem, é assim mesmo. E os emocionais não. Então, isso eu acho mais interessante são mais intensos, né? Os sentimentais, eles são mais intensos em tudo, eles se jogam. Eles se jogam do penhasco sem ter lá no rio lá embaixo para medir a fundura do rio para ver se daria para pular de ponta lá de cima do penhasco. Eles simplesmente se jogam. O racional vai descer lá embaixo com uma trena não, né? Porque não dá para medir. Ele vai pegar um cabo ali, vai enfiar para ver onde bateu no chão, aí ele vai pegar a trena, ele vai medir, aí ele vai medir a altura do penhasco, ele vai calcular a velocidade, e aí a vida já passou. Já está o outro momento, já o relógio já rodou, já estamos em outra estação, e o racional está lá calculando ainda a lógica das coisas. O emocional chega e pum, salta. E às vezes ele quebra muito a cara, né? Aquelas pessoas que sofrem de amor, que estão ali escutando música sertaneja. Valdemir que tá lá em Goiânia sabe muito bem
a onda da música sertaneja. Ele foi embora? Eu não vi ele se despedindo. Mas enfim, ele como tá lá em Goiânia, a onda da música, sofre ouvindo a música sertaneja e tudo mais. Então, porque eles se quebram mais, porque eles se jogam, eles se entregam. E aí tem uma pessoa que diz a lenda, né, que é T, que tá mandando um comentário aqui, ó, Lu. Menos, né, Thiago? Já me falaram que essa pessoa é T, que essa pessoa é racional. É, racional, sim. Então, aí os racionais não entendem os sentimentais. Viu? Por isso menos, Thiago, menos. Menos. Mas então é isso mesmo. Então, caso vocês queiram também saber, né, mais sobre o seu perfil psicológico, é só mandar pra gente um direct que a gente manda para você, né, para você poder fazer o teste e descobrir aí qual que é o percentual, né, se você é mais Sim. sentimental ou se você é mais racional, se você é mais extrovertido ou introvertido, se você é mais intuitivo. Então, tudo isso dá no teste. Eu só quero lembrar, né, que isso aqui faz parte desse todo, né, de um teste de perfil psicológico, e existem 4 variações de letras, né, vamos chamar de letras ou de perfis. Nós já falamos de 3, né, nós já falamos dos extrovertidos e dos introvertidos, nós já falamos dos sensoriais e dos intuitivos, nós já falamos dos sentimentais e dos racionais hoje, ainda falta um, que vai ser uma live que vai vir, sei lá, daqui 2, 3 semanas a gente vem. E se você quer saber das primeiras 2 e você não acompanhou, eu recomendo que você ou procure aí no nosso IGTV, ou procure lá no YouTube, né? Procura lá Juntos na Mesma Direção no YouTube. Siga o perfil, inclusive, né? A gente precisa de um número X de seguidores para que a gente consiga mudar nosso URL, né? Você hoje tem que ir lá e procurar Juntos na Mesma Direção. Vai aparecer essa fotinha aqui lá também para você facilitar. Olha, a Lu na frente de preto e eu de branco atrás. Mas quando a gente alcançar um certo número de seguidores, a gente pode ir lá e mudar o nosso link. Aí fica fácil, vai ficar youtube.com/juntos na mesma direção. Vocês vão encontrar mais fácil. Mas para isso a gente precisa que vocês sigam o perfil, sigam o perfil. Tá no Facebook também, se você ainda usa o Facebook, lembra aquela rede social de 10 anos? Se você ainda é daquela rede social, tá lá também. Mas eu não gosto de vídeo, eu fico muito na rua, eu gosto de fazer exercício, caminhada. Tá em formato áudio, tem Spotify, procura no Spotify Juntos na Mesma Direção. Tá tudo isso aqui, só não tem o vídeo, mas tá lá no formato áudio. Tá no Deezer também, se você é do Deezer, não é do Spotify, tá no Deezer. Se você gosta de ouvir podcasts, tá também nos agregadores de podcasts, procura no Google Podcast, no da Apple, enfim, existem diversos tipos de agregadores aí, procura Juntos na Mesma Direção. Não tem tempo para consumir esses conteúdos muito longos, não. Tem conteúdos curtos no TikTok e no Twitter. Se você procurar no Twitter, na mesma direção. Enfim, nós estamos aqui para levar orientação a vocês. A gente está brincando, mas assim, tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder para fazer. É porque o sentimental ele é intenso. Não basta estar no Instagram, tem que estar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no YouTube. O racional aqui embaixo, a Lu falou assim, não, vamos ficar só no Instagram. Não, brincadeira, ela não falou isso não vou fazer essa calúnia aqui. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Se você, de repente, conhece alguma pessoa que está precisando dessas orientações, está precisando ouvir sobre isso, manda, encaminha, recomenda, olha... Tem esse perfil lá, Juntos na Mesma Direção, são 2 terapeutas que já atenderam muitos casais, seguem atendendo casais, e eles estão trazendo essa experiência do consultório, eles estão trazendo toda essa observação com ferramentas existentes aí no mercado, estamos trazendo coisas da programação neurolinguística, estamos trazendo coisas do mundo do coaching, estamos trazendo coisas diversas para que para que você consiga trabalhar e para que vocês comecem a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Um relacionamento que vale a pena ser vivido. Esse é o nosso objetivo. Melhorar o seu relacionamento com as orientações que a gente vai trazer aqui em lives quase que diárias. Então é isso, Lu. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã à noite, né? A gente estava vindo aí alternando lives pela manhã, lives à noite. Mas amanhã, por causa de consultas médicas, a live da manhã vai para a noite também. Então amanhã também à noite a live, 8h30 da noite também. Então esse é um tema também super legal, super interessante. A gente conta com vocês. Um abraço. Perfeito, Thiago. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau.